É ele, nosso colunista Felipe Vaz. Felipe, um bom dia, seja bem-vindo. Feliz ano novo pra você. Bom dia, feliz ano novo pra todo mundo. E é isso aí, muita paz, muita saúde. E o resto a gente vai tocando, né? Esqueceu da luz, muita luz. Muita energia. Energia também, né? Energia, luz, tudo de bom. E é isso aí. E os minutinhos estão de volta. De 15 em 15 dias? 15 em 15 dias. Então tá bom. É melhor, viu? Minutinhos é melhor. Tá bom, então. Então tá bom. Porque eu acho que o tempo tá passando tão rápido, né, cara? Tá numa velocidade que se a gente colocar minutinho dá pelo menos uma sensação de dar uma freada, né? Exatamente. Bom, 8 horas 6 minutos, manhã de quarta-feira, dia 8, começando o ano de 2025, né, Felipe? Quais as novidades que você tem aí pra gente debater nesta quarta-feira? Sim, vamos falar um pouquinho sobre o setor elétrico, né? É um item muito importante que começou a movimentar o mercado, principalmente da energia solar, no final de 2024. Então, o que acontece? O tema de hoje seria a inversão de fluxo na rede elétrica da concessionária. Tá? Então, o que acontece, Marquinhos? A ANEEL, né, por nota de uma resolução, né, a 1098, ela abriu portas para as concessionárias fazerem uma análise mais detalhada sobre a inversão, sobre a estrutura da rede elétrica, né, externa. Né? O que é a rede elétrica externa? É do postinho da entrada de energia da residência, do comércio, indústria, para a rua. Né? Então é a baixa tensão e a média tensão. Então o que acontece? Com essa análise foi disponibilizada uma fórmula. É uma fórmula matemática que é colocado ali um fator de consumo, é colocado a simultaneidade, né, o consumo de energia simultâneo, né, em relação à rede elétrica e tudo mais. E com isso fez com que ele chegasse numa conclusão que hoje, né, o cenário hoje, com a quantidade de números de instalações de sistema fotovoltaico em diferentes locais, né? Mas que está tendo muita geração de energia que está impactando a rede elétrica, por incrível que pareça. A inversão de fluxo ela é um problema que já existe há muitos anos. Não é por causa da energia solar fotovoltaica. A inversão de fluxo ela já ocorre desde a convencional, da hidrelétrica. Então você imagina o que seria a inversão de fluxo. Muita potência disponibilizada na rede elétrica e pouco consumo das residências, comércios e indústrias. Então o que acontece? E com a energia solar, o que acontece? Vamos falar que das 10 da manhã até as 3 da tarde são horário considerado como horário de pico. E nesse horário de pico, a geração está em pleno vapor e o consumo é baixo. Então o que acontece hoje? Então quando você manda um projeto para a concessionária, então vamos falar, Tony, você é o cliente, está querendo colocar a energia solar na sua casa, você tem um consumo lá de 500 kW. E nós vamos fazer um projeto para que você supra essa necessidade de 500 kW. E vamos falar que vai dar 3 kW de geração. Esse projeto com um monte de formulários, de projeto elétrico, diagrama unifilar, vai para análise na concessionária. E hoje a concessionária ela faz o quê? Ela vai fazer o estudo em cima do seu bairro. Né? Vamos falar que a sua casa ela está conectada a um transformador. Um transformador ela faz ali todo o controle ali de certa quantidade de residência. Vamos falar do residencial. Vamos dizer assim, é distribuído por blocos? Por blocos, por demanda. Por demanda, né? Exatamente. São X casas em um transformador. Isso. Num bairro, vamos falar, numa rua, né? Vamos falar numa rua. Vamos pegar a Rua 15 em Capivari. A Rua 15 ela tem uma extensão grande, então você pode ver que vai ter 3, 4, até 5 transformadores ao longo do caminho, né? E cada transformador ele atende um número de residências, né? Vamos focar só em residência, então o número de residências. E daí qual que é o estudo? Então vamos falar assim, na casa do Tony ele está conectado no transformador de número 0001. Naquele transformador já constam conectados ali 6 residências com energia solar. Quando está no pico, essas residências elas estão mandando muita energia para essa rede elétrica da concessionária. E com isso tem um distúrbio na rede.
Você entendeu? Então o que acontece? Então nesse projeto aí, eu vou fazer um projeto pequeno, de 3 kW. Né? Então o que vai acontecer? A concessionária vai fazer um estudo, e esse estudo ela vai te dar uma devolutiva. E nessa devolutiva ela pode aprovar, que você pode ser beneficiado e falar assim, no bairro não tem tanta energia solar e tem potência, tem demanda disponível ainda. E caso não tenha, o que acontece? Ela vai fazer uma análise e ela é obrigada a te dar 5 alternativas. Dessas 5 alternativas, quais são? Então, projetos de 7,5 kW para baixo, você tem a opção de assinar um termo que foi criado chamado Fast Track. O que é o Fast Track? É um termo, né, do artigo 73 da Resolução 1098, que você abre mão dos créditos. Então, por exemplo, qual que é o intuito disso daí? É fazer um projeto equalizado para suprir somente a demanda da sua residência e não compartilhar créditos futuros em outras residências. Entendeu? Então, mas eu vou perder meus créditos para a concessionária? Eu vou dar os meus créditos de graça para a concessionária? Não, porque se o projeto é equalizado, ele é dimensionado para atender a sua demanda, caso sobre alguma coisa, a porcentagem é muito pequena. Então, o custo-benefício não vai ficar para a concessionária, vai ficar para você. Né? Mas nem todo mundo entende dessa forma, né? É que assim... Isso é retroativo? Quem já tem também entra nessa... Não? São os projetos aprovados desde 1º de novembro. Ok. Tá? 1º de novembro de 2024 em diante, tá? Isso aí tá para ser quebrado, tá? Porque é um impacto muito forte que tá tendo, né? Empresas de energia solar estão fechando por causa disso, né? Principalmente empresas que não têm setor de engenharia própria, né? Que ela subcontrata engenharia. Então fica aquela responsabilidade, né? Não, a responsabilidade é sua, até e não tem dono, né? Mas enfim, então uma das opções, você assinar o termo Fast Track, que daí você abre, a concessionária não vai fazer a análise de inversão de fluxo e vai aprovar o seu projeto. Uma segunda opção é você fazer um projeto com banco de baterias, que é aquela potência que você não pode injetar na rede, você armazena ela. Você entendeu? Terceira opção. Backup, né? É zero grid, né? O grid zero. Você não injeta nada na concessionária. Off-grid. O off-grid. Só que acontece, quando você falar banco de baterias, ok. Off-grid, ok. Só que é custo. Envolve mais equipamentos. Então o sistema vai começando a ficar cada vez... como que eu posso dizer? São tecnologias que está vindo para suprir essa necessidade, né? A necessidade de baterias era o quê? Para um backup, uma falta de energia, para emergência e tudo mais. Agora não, está sendo utilizado para impactar menos essas reprovas, né? Porque lá no começo, tudo isso começou em 2022, 2023, lá em Minas Gerais com a CEMIG. A CEMIG foi radical, ela reprovou 100% dos projetos naquela época, se eu não me engano, né, vou falar por baixo assim números, tinham 12 mil empresas de energia solar, fecharam 6 mil. Impactou tanto as empresas de energia solar, como também o cliente final, que ele quer gerar sua própria energia, né, e pela legislação, todo mundo, toda residência tem direito de gerar sua própria energia, né? E também as distribuidoras, e principalmente as distribuidoras compram de quem? Da China, impactou também a China. Você entendeu? Então nada é por acaso também. Então, por que vem caindo também o preço da energia solar? Porque está tendo vários impactos no setor. E se mantiverem o aumento, a procura vai ser menor e todo o investimento vai por água abaixo, né? E vamos falar mais, quando eu falei assim, da CEMIG, né? Que a CEMIG lá em Minas Gerais, ela reprovou 100%. Isso aí foram para a justiça, a ouvidoria não resolvia, a ouvidoria da ANEEL não resolvia, foram para a justiça. Muitas empresas e cliente final foram para a justiça. Mas enfim, não é que começaram a ser mais flexíveis, mas começaram a ser mais lógicos na análise. Agora, né? Essas novas normas que surgiram recentemente aí, também não seria pelo fato de as distribuidoras também estarem preocupadas com o faturamento delas? Também, Marquinhos, mas o que acontece? Tem muito mais coisas envolvidas. Tem a política envolvida, tem investimento que elas fizeram, né? Eu não vou falar nomes de empresas, mas eu vou generalizar assim.
distribuidoras de energia, distribuidoras de gás, distribuidoras vamos falar, usinas, né? Grupo de usinas de álcool e açúcar. Elas investiram muito em fazendas solares, ali de Minas para cima. Exato. E elas precisam vender aquela energia. Você entendeu? Então, cada coisinha que você joga como resolução ele aumenta, você entendeu? Como que a gente pode dar de exemplo? Você jogou um negocinho na água que ele expande, né? Não tem aqueles bichinhos que a criança, você compra pra criança, que é uma bolinha, que você vira um dinossauro, né? Então, cada coisinha que é jogado na resolução, tem alguém estudando ali atrás para movimentar todo o setor, né? É o fluxo contrário. Exatamente. É que nem tá acontecendo na rede, né? Exatamente. Então, o que acontece também? Só que lá atrás era, né, lógico, a gente tem grupo de especialistas, de engenheiros, tudo, de todas as áreas. Daí, o que acontece? A CPFL também começou a fazer isso. Eles colocavam lá um dos itens, né, das opções que a concessionária é obrigada a dar, porque ela que é a distribuidora. Então, porque você faz uma RT, você faz um estudo, um dimensionamento, todo o cálculo certinho para ela analisar e aprovar ou comentar alguma coisa, né? Uhum. Ela fala, tinha algum item lá que era assim, você só pode ativar o seu sistema de energia solar das 7 da noite às 5 da manhã. Oh, Deus do céu. Isso é um tapa na cara da sociedade. É energia lunar, não é solar, né? Exatamente. Então, assim, para quem estudou, né, para quem investiu em estudo e conhecimento nessa área, ter um item desse como ressalva, você fala assim, só tem alguém de brincadeira do outro lado, né? Felipe, mas toda essa situação está sendo gerada por causa que está voltando muita energia para a rede. É assim, ó. Mais uma pergunta. Havia alguma cláusula, alguma lei que obrigava as concessionárias a se programarem para receber essa quantidade de energia, já que o mercado está em expansão? Ó, vamos dizer assim, ó, lá em 2015, né, a energia solar ela veio no Brasil em 2012, mas em 2015 saiu a primeira resolução, né? E o que acontece? As concessionárias, a infraestrutura era muito desatualizada. A tecnologia na elétrica era desatualizada. Não tinha essa parte computacional, essa parte eletrônica tecnológica. Era muito analógico na época, né? E aqui, 2015, 10 anos atrás, né? Então o que acontece? Tudo isso começou a se revolucionar. E as concessionárias precisaram trocar transformadores, fazer revisões com mais frequência na rede elétrica, trocar cabeamento, reforçar a rede de média tensão, reforçar a rede de baixa tensão. Só que isso chegou num ponto que ela não quer fazer mais, ela não pode fazer mais, você entendeu? No entanto, que nessa parte de análise, elas também passam por um processo de orçamentação. E caso o impacto seja muito grande para ela, ela vai repassar para o cliente final, você entendeu? Então ela vai repassar um estudo e vai repassar um boletão lá. Uhum. Né? Lógico que ela tem que mostrar o que vai fazer, materiais, mão de obra, tal. Se tem alguma reserva, um fundo de reserva naquela região, naquele bairro para ser utilizado. Caso tenha, ele vai utilizar aquele fundo de reserva, mas vai precisar de uma participação também do cliente, né? Então ele vai pagar alguma coisinha, né? Então voltando ao assunto, né, que eu falei lá, das 5 da manhã às 7 da noite, das 7 da noite às 5 da manhã, é brincadeira, né? Para quem estudou, ler um comentário desse, né? Uma reprova com uma solução desse motivo, né? Você está falando de energia solar, né? Você depende do sol. Mas enfim, mas isso, ó, lógico que tem o ponto, eu tenho que analisar, eu como engenheiro eletricista, eu tenho que analisar o ponto técnico. Então eu sei que isso existe, a inversão de fluxo ela existe, né? E quando isso preocupa desde a hidrelétrica. Vamos falar lá atrás, vamos voltar no tempo de novo. A hidrelétrica, lá vamos falar de Itaipu, ela tem lá dezenas de turbinas. Chega no horário de pico, são acionados mais turbinas. Vai diminuindo a demanda, o consumo, vai desligando a turbina. Só que a Itaipu, ela não pode mandar energia em baixa escala. Exatamente, vamos falar assim, precisa de 6 mil mega. Ela não vai mandar 6 mil mega, ela vai mandar um pouquinho mais. 12. Para onde está indo essa energia? Você entendeu? Ela não está sendo consumida, ela está sendo perdida no meio do caminho, né? Por queda de tensão,
né, por dissipação, por calor, temperatura, clima, tudo mais, e também aquele de final de linha que não está sendo utilizado. Então existe inversão de fluxo. Isso, a inversão de fluxo, ela não foi criada agora. Ela só conseguiram movimentar isso daí. Tem países na Europa, vamos falar Irlanda e Inglaterra, que são países pequenos em relação a território e também a população, que lá a energia solar ela começou muito antes do que no Brasil. E o que acontece lá hoje? Você pode fazer energia solar lá na sua casa, mas você tem que deixar 30% de capacidade menor. Você entendeu? Porque lá também já deu um distúrbio na rede lá. Então o que acontece com esse distúrbio? Ele mexe com frequência. Ele mexe lá com 60 Hz, que é a frequência nossa aqui no Brasil. Ele mexe com a tensão da rede. O 220 não fica 220, o 127 não fica 127. Ele dá um distúrbio elétrico mesmo na rede. Que isso ia acontecer no Brasil, ele ia acontecer no Brasil. E você, poxa, Felipe, mas se você falou que está acontecendo isso aqui no estado de São Paulo desde 1º de novembro, por que eu estou comentando só agora em janeiro de 2025? Porque até o final de dezembro não tinha chegado aqui em Capivari, né? Então agora já chegou, né? Então a gente tem projetos lá no escritório que a gente está trabalhando em cima disso daí, tá? Mas tranquilizando, né? Nós estamos falando assim de pontos negativos, mas lógico, hoje também foram feitas manifestações, foram feitas reuniões com a CPFL e a RGE. Né? A CPFL comprou a RGE lá no Rio Grande do Sul e aumentou o grupo, né? Então agora é um grupo só, CPFL e RGE. Então impactou o estado de São Paulo e impactou também o Rio Grande do Sul. Então o que acontece? Não que eles estão sendo mais flexíveis, eles estão fazendo análise da mesma forma, mas hoje os especialistas e os engenheiros e projetistas também tiveram que estudar um pouquinho mais para saber como abordar quando chegar essas ressalvas, né? Que vamos falar, é uma reprova? Sim, mas a reprova não quer dizer que você não pode gerar energia. Ela tem alternativas que você precisa dar para o cliente, entendeu? Que nem, por exemplo, nós como empresa, nós tivemos que mudar contrato de venda e prestação de serviço, a forma de pagamento, como nós vamos receber dos clientes, tudo isso teve que mudar. Né? Então até eu brinco com o cliente, falei, aqui o Brasil é o único país que o meu setor não posso receber à vista. Você entendeu? Eu não posso receber à vista. Você quer me pagar à vista? Eu não posso receber à vista. Porque se tiver um impedimento que vá para a justiça, isso vai demorar muito tempo. E o dinheiro está comigo. Eu vou ter que devolver. E aquele dinheiro poderia estar investido numa poupança, algum investimento financeiro, alguma outra coisa. Né? Até sair o resultado. Mas enfim, não assustando a população. A energia solar, ela continua em alta, né? Ela vem crescendo, ela vai crescer ainda mais, né? Os equipamentos, eles caíram aí 40%, vai ter um reajuste agora, porque o governo tá aumentando a taxa de importação das placas de 9% para 25%, mas esse impacto final vai dar de 8% a 10%, não vai chegar ao preço lá de 2022, 2023, vai ficar ainda um preço acessível. Você entendeu? Mas o que acontece? Então vamos falando da inversão de fluxo. A inversão de fluxo ela sempre existiu, porém agora está tendo esse impedimento, essas análises, né? São umas análises de alguns retornos que a gente teve em nosso escritório que foram pertinentes, né? E que a gente trabalhou ali para resolver da melhor forma. Então hoje todos os nossos projetos que receberam algum tipo de reprova, a gente conseguiu reverter a situação de forma legal, forma técnica, né, da análise técnica, não mexendo com análise comercial ou até mesmo jurídica, né, falando juridicamente, mas tudo tem uma saída, tem uma solução. Né? Então o que acontece? A inversão de fluxo ela existe, ela está aí, porém tem um projeto de lei agora que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, que está em pauta já no Senado, só que como teve o recesso, paralisou tudo e agora está voltando, e o pessoal começou a movimentar de novo, que é um projeto de lei que ele vai beneficiar as pessoas de baixa renda, que elas vão ter o direito 100% para gerar sua própria energia, e a microgeração, que são sistemas de 75 kW para baixo.
E isso aí vai ficar isento de qualquer tipo de reprova por inversão de fluxo ou qualquer outro impedimento. A não ser, lógico, que empresas, projetistas e a engenharia mande documentos lá, né, tudo fora de norma, forma das recomendações e tudo mais. Né? Mas enfim, porque voltando a falar, por que eu não tinha comentado antes? Eu até especialistas e amigos, engenheiros da área ligavam para mim. E aí, como que tá? Eu falei, cara, não chegou em Capivari ainda. Não chegou em Rafar ainda, não chegou em Elias Fausto, não chegou em Montemor. Tava em Dayatuba, tava em Campinas, Piracicaba, tal. Agora chegou. Agora chegou. Então vamos falar assim, nós tivemos as primeiras reprovas na véspera de Natal. Então foi um presente para nós. Né? No dia 23 de dezembro chegaram algumas reprovas que nós já... Chegou com gorrinho vermelho? Chegou com gorrinho vermelho e tudo. Maravilha, olha só que beleza. Mas daí que acontece? Chegaram as reprovas, até eu brincava com os clientes. Falei assim, eu não tenho a experiência dessa reprova. Mas uma hora vai chegar. Só que eu já estava estudando para fazer toda a análise e para bater de frente. Né? E lógico, a gente depende da CPFL para aprovar esses projetos. Mas enfim, daí que nós fizemos? Ali no dia 23 mesmo, eu dei uma estendida até o Réveillon ali. Não por causa disso, mas que eu tirei 5 dias depois do Réveillon, eu tirei. Mas enfim, todas elas foram revertidas e projeto 100% aprovado. Só que hoje a nossa forma de análise, né, e isso é uma dica não só para minha empresa, mas para todos os especialistas da área, principalmente para os clientes, tá? Um ponto muito importante, sei que a gente já está estourando o tempo, né? Senão quem vai ser reprovado vai ser Então, só uma dica muito importante, tá? O que está pegando hoje? Clientes que querem fazer uma única geração e compartilhar para outras casas. Então, assim, você, Tony, quer compartilhar com a sua família. Isso aí tá difícil. Isso tá difícil. Né? Então, se cada um puder fazer na sua casa, é melhor. Menor, não, cada um supra a sua necessidade na sua casa, a não ser o apartamento. Né? Eu tenho projetos lá que estão em análise que são moradores de apartamento. Apartamento não tem onde colocar então tem que colocar na casa de algum parente. Né? Mas isso aí a gente consegue reverter, porque é apartamento, então ele tem que ter o direito adquirido ali porque ele não tem o telhado. Mas enfim, então assim, uma dica que eu dou, tanto para os clientes e para as empresas, né, que você pegar projeto hoje para compartilhar os créditos para 2, 3, 4 casas, isso daí está tendo impedimento. Por quê? Na parte técnica, você está montando um sistema muito maior naquela região que não teria demanda. Eles querem descentralizar, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, quanto mais carga você coloca sem necessidade naquele bairro, naquele local, o impedimento vai ser maior. Você entendeu? Então, assim, não que energia solar, então a gente não vai poder mais colocar... Não, o cenário continua, o setor continua e tudo continua. Só a forma de análise que está mudando, né? E as pessoas têm que ter um entendimento. Ah, então não quero fazer mais, eu não posso fazer aqui para colocar a casa do meu filho, não sei o que, tal. Calma, vamos conversar. Você entendeu? Daí vai das empresas mexerem na parte comercial, na parte de vendas. Você entendeu? Ah, vamos fazer assim... Vamos fechar os 2 projetos, mas eu não vou cobrar de você 2 instalações, não vou cobrar de você 2 projetos, entendeu? E faz um negócio bacana, para não inviabilizar o negócio e para todo mundo seguir contente, tanto as empresas de energia solar, como os clientes que querem gerar sua própria energia. Você entendeu? Fechamos? Fechamos. Se você falasse que não, eu ia fechar do mesmo jeito. Se ia cortar aqui o microfone, já era. Senão depois faturar. Mas é isso daí. Tá bom? Felipe, rapidão. Vamos lá. Nosso ouvinte, a Gisleia Ribeiro, ela perguntou se nós temos informações sobre a manutenção que haverá na Vila Fátima amanhã. É duro ter especificação do que a companhia... Na Vila eu recebi, porque como eu tô com a obra ali na Nova Aparecida, a Nova Aparecida também vai ter essa manutenção. Então acho que é uma manutenção preventiva que a CPFL faz, né, nos bairros, então na rede ela tem que fazer, né? Qual horário? E acho que eu não lembro o horário, mas acho que é pouco tempo que eu me recordo, é pouco tempo. Não lembro se é da meio-dia às 2, da meio-dia a 1, não lembro. Mas são manutenções preventivas que a concessionária tem que fazer. Infelizmente ela tem que cortar energia para mexer na fiação, para mexer em transformador e tudo mais. Então tem que ter uma paciência um pouquinho e tem que colaborar também. Fechamos, porque tá senão os meus minutinhos vai virar horas. Minutões. Um abraço, tá certo? Felipe. Feliz Bom ano para todo mundo aí. Até mais. Obrigado, um abraço.